O que está acontecendo entre Brasil, Estados Unidos e o crime organizado pode mudar completamente o debate político brasileiro. Os Estados Unidos colocaram o PCC e o Comando Vermelho na mira como organizações terroristas. Ao mesmo tempo, surgem discussões sobre segurança nas fronteiras, narcotráfico, Venezuela e uma eleição brasileira que começou oficialmente agora. E para completar, uma nova pesquisa colocou Lula e Flávio Bolsonaro separados por apenas 3 pontos em um eventual segundo turno. Mas será que isso significa que a eleição já virou? Calma, porque os números contam uma história muito mais complicada. Hoje nós vamos juntar todas essas peças, começando pelo assunto que mais chamou a atenção. Os Estados Unidos designaram o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras. Essa decisão aumenta a pressão americana sobre as duas maiores facções criminosas brasileiras e coloca o combate ao narcotráfico em um nível ainda mais internacional. Mas existe um ponto importante. Essa classificação não significa automaticamente que tropas americanas podem simplesmente entrar no Brasil e atacar criminosos. E é justamente aí que surgiu a discussão sobre soberania. O combate ao crime organizado pode envolver cooperação entre países, troca de informações, investigação e ações contra redes criminosas. Mas uma intervenção militar em território brasileiro seria outra questão completamente diferente. Por isso, é preciso tomar cuidado com vídeos nas redes sociais dizendo que os Estados Unidos estão prestes a invadir o Brasil. Até porque uma coisa é pressão internacional, outra coisa é uma guerra. E foi justamente nesse clima que começaram a circular imagens de movimentações militares na região de Foz do Iguaçu e da fronteira com o Paraguai. Rapidamente apareceram especulações de que o Brasil estaria se preparando para um possível confronto. Mas aqui precisamos separar fato de interpretação. Uma movimentação de militares não prova, por si só, que exista preparação para uma guerra. Pode ser treinamento, operação de fronteira ou outra atividade militar. O problema é que nas redes sociais uma imagem aparece. Alguém cria uma narrativa. E poucas horas depois milhares de pessoas já estão tratando aquela narrativa como verdade. Por isso, antes de acreditar que o Brasil está prestes a enfrentar os Estados Unidos, é preciso perguntar: qual é a fonte dessa informação? Mas existe um problema real que não depende de especulação. O narcotráfico. Brasil e Colômbia enfrentam problemas relacionados ao crime organizado e ao tráfico internacional de drogas. E combater esse tipo de estrutura exige cooperação entre países. Não adianta um país agir sozinho enquanto organizações criminosas continuam atravessando fronteiras. Por isso, a cooperação entre Brasil, Colômbia e outros países da região pode ser fundamental. A questão é saber se as diferenças políticas entre os governos vão impedir essa cooperação. Porque o crime organizado não respeita a ideologia. Ele atravessa fronteiras independentemente de quem está no poder. E agora chegamos ao assunto que provavelmente vai dominar os próximos meses: a eleição. Uma pesquisa recente da Quaes colocou Lula com 43% e Flávio Bolsonaro com 40% em um eventual segundo turno. 3 pontos de diferença. Um cenário de empate técnico. Mas atenção! Isso não significa que Flávio já esteja na frente de Lula. A mesma pesquisa mostrava uma diferença maior no primeiro turno. O que os números realmente mostram é que existe uma disputa bastante competitiva. E isso acontece antes mesmo de a campanha avançar de verdade. Ou seja, a eleição está longe de estar decidida. Mas uma coisa é certa: a disputa promete ser extremamente polarizada. E talvez exista um assunto ainda mais importante do que qualquer briga política: a economia. Na transcrição original, um empresário relata que precisou fechar várias lojas e afirma estar preocupado com o cenário econômico. Esse tipo de relato chama atenção porque representa uma preocupação que aparece frequentemente entre comerciantes. Como vender quando o consumidor está endividado? Se as pessoas têm menos dinheiro disponível, elas consomem menos. Se consomem menos, as empresas vendem menos. E quando as vendas caem, manter empregos e investimentos se torna mais difícil. Por isso, economia provavelmente será um dos principais temas dessa eleição. O eleitor vai querer saber: o meu dinheiro vai render mais ou menos?
Minha empresa vai conseguir sobreviver? Vou conseguir trabalhar e crescer? No final das contas, é isso que realmente importa para a maioria das pessoas. E existe outro episódio interessante nessa história. Wagner Moura criticou o que chamou de patrulhamento ideológico e questionou comportamentos autoritários tanto da direita quanto da esquerda. E isso gerou reação. Por quê? Porque quando alguém conhecido por determinadas posições políticas começa a criticar o próprio campo, a reação costuma ser imediata. Mas existe uma discussão muito maior por trás disso. Será que a política brasileira chegou a um ponto em que você precisa concordar com tudo que o seu grupo pensa? Porque, se você discordar, é cancelado, é atacado, é rotulado. E isso acontece dos dois lados. Uma democracia saudável precisa permitir justamente o contrário. Discordância. Você pode ser de esquerda e criticar a esquerda. Pode ser de direita e criticar a direita. Pode concordar com uma pessoa em determinado assunto e discordar completamente dela em outro. E talvez esse seja um dos maiores problemas do debate político atual. Transformar qualquer divergência em uma guerra. E isso aparece claramente nas discussões sobre esporte, identidade e pessoas trans. A questão da participação de atletas trans em competições femininas gera um debate complexo envolvendo igualdade esportiva, inclusão e critérios de elegibilidade. Mas o debate rapidamente se transforma em uma guerra política. De um lado, acusações de preconceito. Do outro, acusações de que os direitos das mulheres estão sendo ignorados. E quando o assunto chega às redes sociais, a discussão fica ainda mais agressiva. Talvez o caminho seja justamente discutir essas questões sem transformar todo mundo que pensa diferente em inimigo. Porque discordar de uma política esportiva não significa automaticamente odiar uma pessoa. E defender direitos também não significa necessariamente concordar com todas as regras existentes. É um debate complexo e deveria ser tratado como tal. Enquanto isso, a Venezuela continua sendo outro ponto importante na disputa geopolítica da região. A relação entre Washington e governos latino-americanos está cada vez mais tensa. E declarações de autoridades americanas contra líderes da região mostram que os Estados Unidos estão acompanhando de perto o cenário político latino-americano. Isso importa para o Brasil porque o país é uma das maiores potências políticas e econômicas da região. Qualquer mudança importante na relação entre Estados Unidos e América Latina pode acabar afetando também o Brasil. E, com uma eleição acontecendo ao mesmo tempo, a situação fica ainda mais delicada. Então vamos juntar tudo. Os Estados Unidos aumentaram a pressão contra o crime organizado brasileiro. O narcotráfico continua sendo um problema internacional. Movimentações militares nas fronteiras geram especulações, mas não devem ser automaticamente interpretadas como preparação para uma guerra. A eleição começou com uma disputa muito apertada entre os principais candidatos. A economia será um dos grandes temas da campanha. E, ao mesmo tempo, a sociedade brasileira continua dividida por guerras ideológicas e culturais. A grande pergunta agora é: o que vai acontecer nos próximos meses? Porque se a disputa eleitoral continuar apertada, se a questão econômica continuar preocupando os brasileiros, e se a tensão internacional na América Latina aumentar, 2026 pode entrar para a história como uma das eleições mais imprevisíveis do Brasil. E agora eu quero saber de você. Quem você acredita que chegará mais forte ao segundo turno? E você acha que o Brasil deveria aumentar a cooperação internacional no combate ao crime organizado? Comenta aqui embaixo. Porque a eleição acabou de começar e a disputa está só esquentando. Se você quer acompanhar os principais acontecimentos dessa corrida eleitoral, se inscreva no canal, porque os próximos meses prometem muita coisa. Até o próximo vídeo.